ao estudo do fruto do Espírito, e o nosso assunto hoje é fé, fidelidade. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, como é habitual, lá entre outros versículos que vamos ler esta manhã, querendo Deus assim. Nós vamos abrir Gálatas 5, amém? Gálatas 5, 16 a 26. Você vai manter a sua Bíblia aberta aí, tá? Gálatas 5, 16 a 26. É o texto todo, mas nós iremos ler agora só a partir do versículo 22, amém? Graças a Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Louvado seja Deus. O fruto do Espírito. O Espírito Santo que habita em nós produz o fruto naturalmente, não o fruto forçado, não o fruto fingido, mas o fruto que vem do Espírito Santo. E nós fomos falando ao longo destas semanas, falámos no primeiro, a característica desse fruto, que é amor. Nós sabemos que é um fruto com várias características, não é vários frutos. Você não pode escolher um. Você não pode andar em amor e não ser longânimo. Você não pode ter temperança e não ter fé. Então, amor, nós falámos nisso e falámos que amor é um mandamento, amém? Que vem da essência de Deus, que a sua essência é amor. E a segundo que nós falámos foi de gozo, ser satisfeitos em Cristo, ter plena segurança de vida eterna e alegria da salvação. Falámos de paz, amém? Paz não com o mundo, mas paz com Deus, que foi alcançada o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Falámos de longanimidade, paciência, e dissemos que Deus é longânimo para connosco também, paciente. E essa característica tem que existir na nossa vida. Falámos semana passada de bondade e benignidade. E dissemos que bondade é a ação de ser bom. É aquilo que nós não somos, E a benignidade é a disposição para ser bom, que é alguma coisa que nós não temos. Porque a nossa natureza é pecaminosa. E nós percebemos que em Cristo Jesus nós podemos demonstrar estas duas características. Bondade e benignidade só conseguimos em Cristo. Amém? Hoje falaremos, querendo Deus assim, fé, fidelidade. E nós vamos colocar aí o Salmo 119, 90. Amém? A palavra do Senhor diz: a tua fidelidade dura de geração em geração, tu firmaste a terra e ela permanece firme. O sentido da fé aqui não tem nada a ver com, não é o dom da fé. Não estamos a falar aquilo que temos vindo, os dons espirituais que temos vindo a estudar na escola dominical. Mas no sentido da fé, da fidelidade, no sentido de ser fiel. A palavra do Senhor nos mostra que Deus é fiel. E às vezes nós usamos muito essa expressão, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Às vezes nós dizemos Deus é fiel e estamos a associar com alguma coisa que nós conseguimos na nossa vida. Ok? Eu consegui um emprego novo, Deus é fiel. Pode estar certo, pode estar errado. Eu queria que você pensasse comigo. Deus é fiel a quê? Ou a quem? Ou porquê? Porque às vezes a gente fala as coisas, irmãos, e a gente não para pensar. Se o Espírito Santo habita em nós, e a palavra do Senhor diz que o fruto do Espírito também é essa fé, essa fidelidade, de onde é que ela vem? Ela vem de Deus. Que Deus é fiel. Então, uma frase aí muito bonita que eu gosto mesmo muito, do evangelista Agostinho de Nova Iorque, que ele diz sempre: Deus não tem compromisso com a minha palavra, ele tem compromisso com a palavra dele. Enquanto eu pregar a palavra dele, ele tem compromisso com aquilo que eu prego, porque é dele. Quando eu deixar, não deixa de ter compromisso comigo. E é desse compromisso que eu queria que nós percebêssemos hoje. Deus é fiel àquilo que ele prometeu e ele falou. Não aquilo que eu digo que ele disse, não aquilo que eu acho que ele disse, não aquilo que me dá jeito a mim e que eu ponho Deus a fazer qualquer coisa comigo. Deus é fiel a ele próprio, à sua própria palavra, àquilo que ele disse que faria. E a palavra do Senhor diz que ele permanece fiel, ainda que nós não somos ou não sejamos fiéis a ele. Não é, este versículo não significa, ou este pensamento não significa, que eu vou fazer o que eu quiser com a minha vida e ele vai continuando sendo fiel a mim e no final vai salvar a minha alma de qualquer maneira. Não é o que o texto diz.
A palavra do Senhor diz que ele mantém-se fiel àquilo que ele prometeu. Ao que ele disse que faria. Ao que ele diz que faz. Irmãos, para você dizer e para nós usarmos a expressão Deus é fiel, perdoem-me. A gente vai chegar ao fim da mensagem, tá, irmãos? O Senhor vai ajudar, amém? Perdão. Deus é fiel e Ele vai permanecer fiel àquilo que Ele disse que faria. Ele prometeu que iria enviar um Redentor. Ele prometeu que ia enviar o Salvador. Ele enviou? Claro que Ele enviou. E Ele mantém-se fiel a todas as promessas que Ele fez ao povo de Israel. Nada daquilo que ele falou vai acabar. O problema, irmãos, é que eu preciso de saber o que Ele falou para que eu entenda e creia naquilo que Ele falou. Irmãos, às vezes há uma ideia de que fé, crer em Deus, ser fiel a Deus, Deus ser fiel a nós, e às vezes uma associação com estas ideias. Eu sei, irmãos, que a gente podia separar a fé é outra coisa, é a prova das coisas que se não veem e a certeza das coisas que se esperam. Mas mesmo aí, irmãos, as coisas que se não vê, as coisas que se esperam, é coisas que Deus tenha falado. Irmão, você acredita na vida interna? Você viu? Não. Por que você acredita? Porque alguém lhe disse? Não, porque o próprio Jesus falou. Eu vou preparar-vos lugar. Porque a palavra do Senhor nos fala da vida eterna, porque o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, descreveu e falou dos novos céus e a nova terra. Falou do reino eterno. Então a gente sabe que essas coisas irão acontecer. O que é que me garante a mim que o Apocalipse é uma realidade? Que certeza eu tenho? Eu tenho porque é a palavra de Deus. E ponto assente. E quem crê, crê. Quem não crê, não crê. Agora, o que eu sei é que o que Deus falou, eu creio. Irmãos, a nossa fé, com a salvação, com a certeza da salvação da nossa alma, não pode ser uma fé, não é uma fé sem razão. Não entenda mal, por favor. Não é uma fé sem razão. E nós temos de saber a razão da nossa fé. Não é uma fé à toa. Eu vivo pela fé. Fazer coisas malucas porque é fé. Não. A nossa fé é uma fé consciente. É uma fé que às vezes não é explicada pela lógica, mas é uma fé consciente. Pela lógica, um homem morreu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Essa é a lógica. Morreu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário e os cristãos acreditam que essa pessoa é Deus e que essa pessoa pagou o preço pelos pecados da humanidade e que essa pessoa nos garante a vida eterna. Você viu isto? Como é que você sabe isto? De qualquer maneira, um humano morreu, acabou. Mas a gente diz, não, mas ele não era humano, ele é Deus. Como é que eu sei isso? Porque a própria palavra de Deus o afirma. Então eu ponho fé nessa palavra, por isso é que você é salvo pela graça, por meio da fé. Porque você coloca fé, você crê, o Espírito Santo te leva a crer, e você adquire o dom da salvação, a dádiva da salvação, porque é uma graça de Deus. Não é por méritos humanos, não é porque você teve fé, é porque é a graça. Mas por meio da fé, aquela fé, que você coloca que a palavra dele é verdade, e que o sacrifício de Cristo é verdadeiro, e que aquele que deu a vida na cruz do Calvário era a segunda pessoa da Trindade. Ou é a segunda pessoa da Trindade. E que ele ressuscitou, e que ele subiu ao céu. Fé que aquilo que ele prometeu lá em Gênesis 3,15 se cumpriu em Mateus. E o final, a vida eterna, que está lá em Apocalipse, eu creio. Por isso é que a gente tem que crer na palavra de Deus como um conjunto. Essa fé, esta certeza, esta convicção pode, irmãos, parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. É uma das características do fruto do Espírito. É que você crê cada dia mais nesta verdade. Aquilo que ao homem natural é loucura, para nós é uma certeza, uma garantia.
Não é o que diz a palavra do Senhor. Porquê? Porque cada dia que passa, eu creio mais nisto. E uma das formas de você saber se você está salvo, se há fruto do Espírito em si, é que cada vez mais você crê nesta verdade de salvação. Aquilo não significa que você não se interroga, não significa que você deixou de ter mente, pelo contrário. Mas o Espírito Santo confirma em nós a certeza daquilo que você não vê. Porquê? Porque Deus é fiel. A tua fidelidade dura de geração em geração. Porque Ele disse que era assim. Porque Ele disse que era desta maneira. E eu creio. Então, irmãos, o fruto do Espírito, habitando nas nossas vidas, o Espírito Santo habitando nas nossas vidas, vai produzir essa fé cada vez mais consistente. E quando nós pregamos o Evangelho a alguém, irmão, é por isso que você não precisa de pregar o Evangelho a alguém, descobrir muitas metodologias novas para pregar o Evangelho. Você tem que falar daquilo que você crê. Irmãos, a gente às vezes crê em cada coisa que não cabe na cabeça de ninguém. E você crê naquilo, não é? Você crê naquilo, você explica, você dá argumentos, você fala, é desta maneira, é daquela, é da outra, é de não sei o quê. E às vezes coisa que não presta. E você às vezes até se zanga com pessoas a discutir assuntos que não prestam. Coisas desta vida. Não é? O Walmart é melhor, 1000 vezes melhor que o Target. E você vai arranjar todos os argumentos. É porque, quer um deles, é que é azul. E o Target é vermelho. Disparate. Podia ser ao contrário. Não, mas o Walmart tem mais lugares. Você gosta mais do Walmart. Não é nada, é que é mais barato, não é, irmão? Por isso é que você gosta mais. E você fica a discutir um assunto. Eu estou a dar um exemplo, irmãos. Mas você fica a discutir um assunto, você arranja argumentos, porque é não sei o quê. Porque o Walmart tem 24 horas, ou pelo menos o Algarve filé. E porque não sei o quê, você arranja um argumento daqui, arranja da colar, porque você quer provar a sua teoria. Porquê? Porque você acredita naquilo que você fala. E às vezes a nossa convicção a pregar o Evangelho é muito medríoque. Às vezes a nossa convicção a pregarmos a palavra do Senhor é muito fraca. A gente fala uma coisinha. Jesus morreu pelos teus pecados, sabes? Às vezes a gente ainda chega ao erro de dizer, e eu acho assim. E para mim é assim. Que para ti nada, não é para ti nada. É para ti e é para o que está a ouvir. E eu acho o quê? Você não acha nada. Você crê, você não acha isso. Se você achar isso em si próprio, isso é um problema sério. Que você pode achar qualquer outra coisa a seguir. Você hoje acha que Jesus morreu na cruz, amanhã você acha que os budistas têm razão também. Não é achar. É crer com convicção, crer na palavra que está escrita, crer naquilo que o Senhor falou. E como é que isso acontece? Pelo Espírito Santo que habita em mim e me convence do pecado, da justiça e do juízo. E me convence mais e eu creio mais. E quando eu falo cada vez mais entusiasmado, falo com mais ousadia, falo com mais coragem. E isso mostra que o Espírito Santo habita em mim e que o fruto do Espírito está ativo e está a acontecer alguma coisa. Eu fiz-me entender? Alguma coisa que acontece em mim, que brota de mim, que sai de mim e que traz convicção do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Como a igreja ficou mais bonita agora? Amém? Então essa convicção que existe em nós, e esse fruto do Espírito que transborda em nós, me traz convicção maior, e me traz uma fé maior, e me fortalece mais, e me estabelece na fé de uma forma como nunca antes. Você entende isto? Porque cada vez eu creio mais. Se eu antes ainda colocava alguma dúvida, o Espírito Santo que habita em mim, hoje confirma. E hoje a gente prega e anuncia de uma forma cada vez mais entusiasta. Você lembra de Paulo, quando Paulo foi lá em frente ao rei Agripa? E ele falou com uma ousadia tal. Ele estava preso por quê? Pregar o Evangelho. Estão certo? Estava preso por pregar o Evangelho. Não era por ser má gente. Não era por ter cometido um crime. E quando ele foi lá e foi recebido lá pelo rei Agripa e pelo Festo, né? Alguém ajuda aí, Festo, né? Ele disse... Festo. E ele disse... Ele chegou lá e vou dizer mais ou menos o pensamento que eu teria, tá?
humanamente falando. Eu dizia, Deus abriu uma porta aqui para eu ser livre, não é? Paulo sabia que ia ter que pregar a Roma e todas aquelas coisas, porque já tanta coisa ele sabia que tinha que fazer. E tinha as igrejas que precisavam dele. E ele disse, pois é, Deus vai abrir uma porta aqui para mim. Eu vou estar caladinho. Vou só ouvir. Não vou desmentir nada. Mas também não vou dizer nada de contrário. A ver se eu saio daqui livre. Foi isso que Paulo pensou. Paulo entrou naquela audiência. E a única coisa que ele viu foi uma oportunidade de pregar o Evangelho. E ele estava preso por quê? Por pregar o Evangelho. Agora ele vê uma audiência ali que podia libertar. Estou certo? O rei podia dar a ordem de ser liberto. Era uma audiência. E ele disse, não, é o que eu vou fazer agora, eu vou pregar mesmo. E ele condenou-se a ele próprio. É louco, não é? É que a palavra do Senhor não é que ele próprio diz, que é loucura por amor a Cristo. Mas era louco. Deus abriu a porta, ele fechou-a, acha? Deus abriu a porta e ele usou-a. Qual era a porta? Era que eles precisavam de ouvir o Evangelho. E ele chega lá e começa a pregar, e a pregar, e a pregar. E a ousadia era tal, a convicção era tal, que na falta de argumentos, ele disse, estás louco, Paulo? Há muitas letras que te fazem delirar. Por pouco me querias convencer também a mim a ser cristão. Diz Paulo, quem te dera ser como eu sou? Exceto as cadeias. Vai que ele pôs ali um parênteses, né? Parece que Paulo põe um parênteses na frase. Olha, exceto aqui as cadeias. Quem te dera a ti ser como eu sou? Olha a convicção, olha a ousadia, olha a garra, olha o Espírito Santo nele, olha o querer, olha a fé, olha a fidelidade. Aquilo que Deus disse. Ele saiu de lá liberto? Não. Continuou preso. Mas a ousadia, o desejo, o que ele queria era de tal ordem, ele não tinha maneira de impedir o homem de falar, ele tinha que falar. Você já teve conhece aquela expressão de ou falo ou arrebento? Normalmente a gente usa para o mal, não é? Se eu falas até arrebentas. E às vezes a gente usa para o mal, não é? Ele usa duas verdades àquele. Oh, amado, diz duas verdades, diz 3, diz 4, diz 20, diz a verdade do Evangelho. Abre a boca e fala. Se tu queres, fala. Uma das características, uma das marcas, irmãos, de que você sabe se você está salvo, é se você tem mais ousadia na pregação da palavra, se você querer mais. Não é querer em mais coisas. O evangélico hoje tornou-se em querer em mais coisas. É muita crendice. Querer nisto, agora querer mais naquilo, agora querer mais num óleo, agora querer mais numa unção, agora querer mais numa história da carochinha, num copo d'água. Vou falar nisso. Agora querer mais numa rosinha, agora querer mais não sei o quê. Virou crendeiro, não é? Vive de crendice. Não, amado. Não é que você crê mais coisinha. É que você crê mais nesta. Na única verdade. Eu creio mais na salvação da minha alma. Eu creio mais na vida eterna. Eu desejo mais a vida eterna. Porque eu creio. E hoje creio mais. Porque o Espírito Santo trabalha em mim e me leva a crer com mais ousadia, mais entusiasmo, mais garra. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Quando você diz, Deus é fiel, aleluia. Ele é fiel a quê? A Ele próprio. Ele é fiel a si. E Ele é fiel ao que Ele prometeu sobre si. Escuta isto, irmão. Deus é fiel a nós. Não, Ele não é fiel a nós. Ele é fiel ao que Ele prometeu sobre nós. Faz muita diferença, irmão. Ele não é fiel aos teus sonhos. Ele é fiel aos sonhos deles para ti. Ele não é fiel aos teus projetos. Ele é fiel aos projetos dele para ti. Ele não é... Irmão, até a salvação da nossa alma é um projeto dele para nós. Diga lá, se você estabelecesse um plano de salvação para a sua alma, não era um plano muito diferente? Não é? Eu vou dizer algumas coisas, tá? O projeto de salvação para a alma do irmão Silvério passava por uma viagem a Angola. Oh yeah! Não, o teu passava por muitas outras coisas, Ricardo. Muitos sonhos, muitos projetos, muitos desejos. É ou não é? Passava por coisas diferentes ou não passava, tá? Hã? Eu passava por um bacalhauzinho assado, de vez em quando, já se falou hoje aqui. Passava por umas coisas completamente diferentes. Era ou não era? Um carro novo. Não passava? E quando você tem um carro novo, você diz, irmão, aleluia, Deus é fiel. É, se Ele prometeu, Ele foi fiel. Se veio dele, amém. Falámos hoje do lado do assunto, mas pode prometer. Ele pode prometer.
Tá? Deus pode prometer isso. Se Ele prometer, o Daniel vai ter um carro novo, aleluia. Eu vou dizer amém. Vou dizer que não. Não, Deus pode prometer. Eu vou ter. Agora o que eu tenho que fazer? Agora o que é que eu faço? Eu vou no stand. Se Deus prometeu um carro novo para mim, minha irmã Silveira. A minha irmã Silveira vai me ajudar. Nós vamos os dois. Vamos passar pela BMW, pela Jaguar. Ele vai ao Land Rover. Vamos passar assim por uns certos locais. E para sentir de Deus qual é o carro que Ele prometeu. Assim que o problema é que a gente vai ver o preço, né? Vai ser o problema. O que é que eu vou fazer a seguir? Eu vou ao banco. Eu vou me enforcar até aqui. Em dívida. Eu vou deixar de vir ao culto de manhã porque eu tenho que arranjar um part-time. Para que Deus possa cumprir o que prometeu. Aleluia! Não. Aí eu fico cheio de dívidas. E vocês chegam aqui de manhã, não tem ninguém para pregar, né? Tem o irmão Silvério que ele agora já prega. Mas não tem ninguém para pregar. Você está aqui e diz assim, o Daniel está a receber a promessa. O Daniel está a receber a promessa, está a fazer overtime, está a fazer um trabalhinho agora de manhã, a ver se ele consegue alcançar a promessa de Deus. Você acha que a promessa de Deus acontece assim? Você acha que a promessa de Deus acontece dessa maneira? Você lembra de Abraão e Sara? Deus disse, olha, tu vais ter um filho. Mas a Sara está muito velha, senhor. E ali a criada até jeitosinha, né? Acha que ela era feia? Não devia de ser, não. Abraão não queria nada com ela. E Sara, olha, melhor tu é criada ali e tal, porque isto não vai funcionar. O que é que eles fizeram? Eles deram uma mãozinha a Deus, né? Olha o problema que eles criaram. Olha o problema que eles criaram com a mãozinha que deram a Deus. Irmão, se Deus prometeu o filho, Deus ia dar o filho na hora. Abraão até creu. Mas depois estremeceu, né? Jesus diz a Pedro, olha, anda ter comigo. E Pedro salta em cima da água. E anda em cima da água. Mas depois sentiu os ventos contrários, estremeceu, começou a afundar. Jesus foi e levantou, né? Jesus precisava do líder da igreja, né? E disse, não vou deixar este morrer na água. Foi isso que ele fez? Não, porque ele não precisa de ninguém. Ele quis que fosse assim. Ele quis testar a fé de Pedro e mostrar-lhe a sua fraqueza, né? E levantou Pedro e pôs o Pedro no barco, né? Aleluia. Amém? Foi isso que aconteceu. Por quê? Porque ele é fiel ao que ele promete. Mas do jeito dele, não precisa de inventar, não acrescenta. Abraão e Sara fizeram um problema. E depois Deus deu o filho lá da velhinha. E a velhinha foi mãe. Estou certo? E a velhinha foi mãe. Porque Deus prometeu desse jeito. Se Deus prometeu o carro, irmão, porque Deus pode prometer coisa material? Pode. É normal? Não é muito. Deus promete bênçãos espirituais para todo aquele que crê. Certo ou não? Conforto, segurança, em Cristo Jesus. Não é? Nas coisas materiais, nas coisas espirituais. Mas Deus pode prometer uma coisa material? Pode. Deus pode prometer o que Ele quiser. Se Ele prometer um carro novo, irmão, fica tranquilo, não vai arranjar um trabalho melhor, não vai à procura do como é que você vai fazer para arranjar crédito, não inventa. Fica quieto, espera, confia, confia. Pois é, mas o modelo que eu queria, Deus prometeu já há tanto tempo que o modelo que eu queria já não fabrica mais. Deus vai dar usado, não preocupa. Estou certo? O modelo que eu queria, o Senhor já não fabrica, Deus vai dar um usado. Mas não é o que Ele prometeu. Não foi o que tu entendeste que Ele prometeu. Você está a entender, irmão? Crer é isto. Estou a levar agora para a coisa material, porque também pode ser, irmãos. Acima de tudo é crer na salvação. Acima de tudo é crer na vida eterna. Acima de tudo é crer nas bênçãos espirituais. Irmão, há uma expressão lá em Portugal. Eu não sei porque que eu aqui uso tantas expressões de Portugal. Não sei porquê. Mas há uma expressão lá em Portugal que diz que é: está no meio da horta e não vê as couves. Você conhece isso? Quem conhece? Quem conhece isso? Está na horta e não vê as couves. Ou pronto, ou isso. Está na aldeia e não vê as casas. Irmão, às vezes a gente... a minha está na horta e não vê as couves. Então o que é que acontece? Você às vezes está no meio daquilo que é promessa de Deus. E você não entende. Jesus prometeu aos apóstolos que eles iam ganhar muito mais. Em casas, em coisas, em família. Já nesta terra. Aí começaram a morrer, né? Um enforcado, outro morto, outro lançado às feras. Senhor, onde é que está a promessa? Eu não vejo eles a questionar também. Mas se fosse nós hoje, onde é que está a promessa? Irmão,
A promessa é que às vezes estamos no meio da horta e não vemos as couves. A promessa é o facto de congregarmos em Cristo e sermos uma família, um só em Cristo. Isto é uma promessa. Mas a gente às vezes não quer usufruir dessa promessa. A gente às vezes não entende que isto é uma... Irmãos, isto é um privilégio. Você congregar é um privilégio. É uma alegria. Ter o irmão, conhecer o irmão, pôr 2 velinhas no bolo e cantar os parabéns ao irmão José Pata hoje. É um privilégio. É uma alegria. Porquê? Porque não é só o aniversário dele, é que nós somos um em Cristo Jesus com ele. É que nós vamos viver eternamente. É um privilégio, uma alegria. Mas nós às vezes não conseguimos entender. Às vezes nós não conseguimos entender as bênçãos espirituais que o Senhor nos concedeu. Ou aprendermos da sua palavra, ou de o conhecermos aqui. Irmão, nós temos que pedir a Deus que o Espírito Santo produza em nós cada vez mais uma convicção maior da salvação. Quantos têm duvidado? Quantos têm enfraquecido? Não era bem assim. Se calhar não é bem isto. E vão adulterando a palavra de Deus e vão adicionando coisas. E você precisa receber isto, vai receber aquilo. E entrega para aqui, entrega para acolá. Aquilo que já foi entregue. Porquê? Porque começou a duvidar. Porque começou a vacilar. Essa palavra sua que é semelhante à onda do mar. Vai e vem. Agora está deste lado, depois está daquele. Vem, vai. Nas nossas convicções. Aqui está a falar da convicção. Eu estou a falar da convicção. E às vezes a nossa convicção fica tão fria. Mas é assim mesmo, Senhor. É. Uma das marcas que você está salvo é que há uma convicção maior, há uma certeza maior de salvação, há uma confirmação maior de que aquele que prometeu a salvação da nossa alma é capaz de o cumprir. Que nos acrescentará com ele todas as coisas. E que nós somos plenos, satisfeitos em Cristo Jesus. Uma das marcas do fruto do Espírito é a fé. É você crer cada vez mais. Mas tem mais um versículo aí, só a gente vai ficar só no primeiro. Amém? Um versículo um bocadinho mais complicado agora. A oração de Jesus no jardim de Getsemane. E Jesus disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Você quer que isso tenha a ver com fé e com fidelidade? Irmão, eu estava a falar até agora em você crer naquilo que Deus prometeu, crer na salvação da sua alma, crer cada vez mais no Evangelho, pregar com mais ousadia, pregar com mais garra, pregar com mais entendimento, com mais vontade, com mais dedicação, com mais esforço. Mas veja agora, Jesus está no jardim de Getsemane e está a passar por agonia, está a passar por dificuldade. Porquê? Dizia ontem lá em Newark, porque o cálice que ele tinha que beber era a ira de Deus contra o nosso pecado. Uma dificuldade tremenda. O suor se tornou em gotas de sangue. Aquilo que você nunca experimentou, nem nunca vai experimentar. Foi o que o seu Senhor passou para que a sua alma fosse salva, para que o Pai fosse glorificado nela. E a suor se torna em gotas de sangue. Ele diz: Senhor, ele diz: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Irmão, uma das marcas do fruto do Espírito na nossa vida é a fé. Não só que você crê com mais intensidade, mas que você obedece com mais facilidade. Você agora obedece com mais facilidade. Você abre a palavra do Senhor e você lê aquilo que você não quer fazer. E você tem um desejo em contrariar o seu eu e fazer a vontade de Deus. Desejo de contrariar o eu é ridículo, não é? É uma coisa fora do normal, não é? Tenho desejo de me contrariar a mim próprio. Você quer contrariar a si próprio? Você nunca poderia contrariar a si próprio, ou querer contrariar a si próprio, se você tivesse em si próprio. Entendeu a lógica? Para você querer contrariar a si próprio, você tem que estar em Cristo Jesus. Tem que ser o Espírito Santo que habita em nós e que quer contrariar a mim próprio. E eu passo a desejar contrariar a mim próprio. Eu quero contrariar a minha vontade. Uma expressão que a minha mãe dizia muito quando eu era pequeno. Não é que eu era muito traquina também, mas pronto. Mas ela dizia assim. Ela não vai ouvir a sua mensagem. Ela dizia assim: o rapaz só quer fazer o que ele quer. E eu era assim: claro. Eu nunca entendi. Eu sei o que é que ela queria dizer. Eu não queria fazer o que ela queria que eu fizesse. Eu queria fazer o que me dava na cabeça. E ela dizia: o rapaz só quer fazer o que ele quer.
Entre muitas outras coisas que a minha mãe dizia sobre mim que não vale a pena agora, não venho ao caso. Ela dizia essa. O rapaz só quer fazer o que ele quer. Pois, claro. Claro que eu só quero fazer o que eu quero. Que por querer era. Agora que ela deixava, não deixava. Estar em Cristo Jesus é você desejar fazer não fazer o que quer. É muito complicado. Por isso é que Deus não está à espera que você consiga isso sozinho. Por isso é que Ele enviou o Espírito Santo. Por isso é que Ele deu o Espírito Santo assim quando você aceitou Jesus. Para que dentro de si o Espírito Santo possa trabalhar e você passe a desejar o que a sua carne não quer. Ou você passa a fazer o que você não deseja fazer. Irmão, eu já disse aqui várias vezes, eu vou repetir mais uma. Cada vez que você se ajoelha para orar, não é você que quer orar. Cada vez que você abre a palavra de Deus, não é na sua carne que você quer. Quando você abre a palavra de Deus, para aprender dele. Não é quando você abre a palavra de Deus para você achar-se melhor que os outros, não é? Havia um irmão nosso, muito curioso, e ele fazia assim. Ele tornou-se um estudante das Escrituras quando começou a ser evangelizado em casa, tá? Ia lá que hoje é pastor, nosso amigo, ia lá evangelizá-lo. A casa dele, o que é que ele fazia? E ele, durante a semana, ele estudava a Escritura, para quando ele chegasse, ter que lhe dizer o que estava errado. Tá? O objetivo dele era aprender das Escrituras para que pudesse mostrar ao irmão que o vinha evangelizar que o irmão estava errado. Então, não é com essa intenção. Ele abria a Bíblia com a intenção de encontrar defeito. E queria dizer, aquilo está errado, o outro está errado, isto não pode ser assim, aquilo não pode ser daquela maneira. E ele queria provar aos outros o que estava errado. Não é com essa intenção. Quando você abre a palavra de Deus para você querer conhecer mais a Deus, quando você dobra os seus joelhos para você orar, para estar na presença de Deus, acredite que é uma ação do Espírito Santo em si. Porque o homem natural não quer as coisas espirituais. O homem natural não quer as coisas de Deus. O homem espiritual quer as coisas de Deus porque o Espírito Santo habita em nós. Estão-me a fazer entender? Quando nós queremos conhecer mais a Deus, quando nós queremos estar na presença de Deus, quando nós dobramos os nossos joelhos para ter comunhão com Deus Pai, já é uma ação do Espírito Santo em nós. Quando nós desejamos a Deus, quando nós queremos obedecer, quando você quer contrariar a sua carne, quando você quer matar aquele desejo pecaminoso, quando você quer combater a natureza pecaminosa que há em si. Não é porque nós somos bons para contender com o diabo, não é? Para contender com o diabo a gente tem jeito. Para trás de mim, Satanás. É fácil. Agora diga assim, para trás de mim a minha vontade. Sozinho você não consegue. Mas com o Espírito Santo que habita em nós, trabalha em nós. O Espírito Santo que é santo, nos santifica, nos purifica, nos aperfeiçoa, nos molda. Ele nos vai levar a nós desejarmos obedecer a Ele. Tal e qual Jesus lá. Se possível, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Quando você deseja obedecer à vontade de Deus, quando você quer obedecer à vontade de Deus, quando você quer fazer o que Deus quer, quando você volta o seu coração para o Senhor, é uma ação, é um ato, é algo que o Espírito Santo já está a fazer nas nossas vidas. Quando você contraria a sua vontade, a sua natureza pecaminosa, porque você quer obedecer à palavra do Senhor. Quando você quer fazer uma coisa na sua vida que não agrada a Deus, e você troca por obedecer ao mandamento, é uma ação do Espírito Santo em nós, nas nossas vidas. Então para esta semana, nós analisamos o ponto fé e fidelidade. Amém? Fiéis àquilo que Ele prometeu. Ele é fiel ao que Ele prometeu. E nós queremos cada vez mais. E cada vez mais nós desejamos obedecer à palavra do Senhor. Amém? Para a semana, querendo Deus, nós iremos falar de mansidão. Embora eu sei que os irmãos já são mansos, não é? Graças a Deus. E depois, não sei se ainda para a semana, nós iremos falar sobre domínio próprio. Domínio próprio é coisa fácil, não é? Essa gente, eu acho que ficou mesmo na ordem de ficar no final mesmo, não é? Temperança, domínio próprio. Você controla as suas emoções, as suas... Né? Amém, aleluia. Né? Eu vejo que os irmãos ficarem entusiasmados. Amém? Então nós vamos para a semana, querendo Deus, a gente vai começar pela mansidão e depois, conforme o tempo, a gente irá falar do domínio próprio ou iremos falar na semana
seguinte. E que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, e nós possamos ser abundantes neste fruto do Espírito. Irmão, é um indicador, eu já tenho dito isto ao longo destas semanas todas, vou repetir mais uma vez, irmãos, é um indicador da salvação da sua alma, e você tem que vigiar. Falámos sobre isso quarta-feira, a irmã Isabel falou, nós temos que vigiar a nossa vida. E uma forma de você vigiar e saber se você está em Cristo Jesus ou não, é como é que o fruto do Espírito está na minha vida. Onde é que ele está? Você analisa e vê. Você olha para ontem, né? Pegando na palavra 2, você olha para ontem e diz, eu ontem queria assim, eu hoje creio assim. Tá? Amanhã irei querer muito mais, né? Amém? Mostra que o Espírito Santo está habitando em nós, está trabalhando nas nossas vidas, está fazendo alguma coisa que agrada a Deus Pai. Fique de pé, vamos orar ao Senhor e terminamos o nosso culto também com a bênção apostólica, e os irmãos depois colocarão ali as vossas ofertas para a glória do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, por esta manhã na tua casa. Te pedimos que a tua graça seja abundante na nossa vida e nós possamos, Senhor, te obedecer cada vez mais. Direciona-nos em tudo, ó Deus. Que a tua palavra tome lugar em nós e nos converta, nos transforme, nos cause arrependimento e muda as nossas vidas. A ti daremos a glória, Senhor. Queremos viver para a tua glória, queremos te exaltar, ó Deus. Digno és, te adoramos em nome de Jesus. Amém.